Olá, eu sou o Marco Dam, professor de violino da Universidade Estadual do Paraná, e nessa aula vamos falar sobre produção sonora no violino e articulações. O violino pertence à família dos instrumentos de cordas friccionadas, ou seja, a produção de som se dá através da fricção da crina do arco sobre a corda. Basicamente, são três os fatores na produção sonora do instrumento: ponto de contato, velocidade do arco e a pressão do arco sobre as cordas. Ponto de contato é onde o arco vai passar na corda, no espaço que está entre o fim do espelho e o cavalete. A velocidade seria a velocidade que eu vou usar para tocar e a pressão que eu vou colocar sobre o meu arco nas cordas. A combinação desses três elementos é que faz com que o violino tenha uma gama tão grande de dinâmicas e timbres. Se eu quero tocar alguma coisa na dinâmica forte, é natural que eu tenha que colocar pressão sobre a corda. Essa pressão vai exigir que a corda tenha um ponto de contato mais resistente e que talvez a velocidade do arco seja grande para o resultado que eu pretendo. Um exemplo, se esses fatores não estão em equilíbrio entre si. Eu quero tocar forte e vou pressionar a corda. Porém, num ponto de contato onde a corda não tem essa resistência para suportar a pressão, que resultado eu vou ter? Simplesmente impossível. Vocês perceberam que a corda não resiste ao peso e realmente o som não sai nada bem. Ou eu posso trazer mais uma vez para uma parte resistente da corda, uma corda mais dura. Eu vou colocar pressão, mas não vou usar de velocidade. Também não funciona. Ou seja, esses três fatores têm que estar sempre num equilíbrio que vai de acordo com o som que eu pretendo tirar do meu instrumento. Uma outra variável é a própria corda que eu estou tocando. As diferenças de tensão entre elas são bastante grandes. Por exemplo, se eu vou tocar alguma coisa na corda Mi, que é a mais fina e é naturalmente mais tensa, eu tenho uma região. Se eu quero, por exemplo, tocar forte, eu posso ir muito perto do cavalete. Na corda Sol, que é naturalmente mais macia e menos tensa, talvez isso não me dê um resultado tão bom. Eu preciso procurar uma região onde a corda tem essa resistência, mas sem que a sonoridade saia dura. Quando falamos em produção sonora no instrumento, não estamos falando apenas de dinâmica, ou seja, eu tocar mais forte ou menos forte. Eu estou pensando também em timbres, ou seja, como podemos definir timbre? A comparação mais perto da nossa compreensão são as cores que o som tem. Não é apenas uma questão de volume. E é isso que faz uma boa interpretação. É isso que faz com que a música fique, justamente como se diz, mais colorida. Ela não vai ser apenas uma linha melódica que às vezes sobe ou às vezes desce na intensidade do volume. Ela é muito mais rica do que isso. Ou seja,
A questão da combinação dos nossos três elementos pode produzir um timbre brilhante, mas se eu quisesse a mesma coisa com menos brilho, eu precisaria procurar no meu ponto de contato talvez uma região um pouco mais macia, talvez mais velocidade e menos pressão. Brilho, menos brilho. Esses três fatores, ponto de contato, velocidade e pressão, eles ficam o tempo inteiro se combinando para atingir o tipo de sonoridade desejada de acordo com o meu pensamento musical. Então, nada é fixo. Por exemplo, se na música tem um crescendo, eu começo de uma coisa muito piano e vou até o forte. Naturalmente, esses três fatores vão se ajustando para que eu consiga o efeito que eu quero. Quando nós falamos dos três principais fatores, todos diziam respeito ao arco. Existe um fator que ainda não é, digamos, o fator básico, mas ele tem uma certa importância na produção sonora e diz respeito à mão esquerda. Tem a ver com a pressão dos dedos sobre a corda. Por exemplo, se eu quero tocar alguma coisa mais forte, é claro que a pressão do meu dedo da mão esquerda também tem que ser proporcional. Então vejamos. Se eu tentasse fazer a mesma coisa com o arco, a mesma pressão, a mesma velocidade, porém com os dedos da mão esquerda bem pouco pressionados, o que aconteceria? Ou seja, não haveria definição sonora. O arco está exercendo uma pressão grande sobre a corda, mas o dedo da mão esquerda é um pouquinho leve demais para isso. Desequilibra a relação física e, naturalmente, a sonoridade não vem boa. Mas como saber se a pressão dos meus dedos da mão esquerda é boa, é suficiente? Aí é uma questão de você perceber a sonoridade que você está tirando do seu instrumento, se é aquela planejada, se é aquela que você queria escutar. E combinada com uma sensação de conforto, ou seja, uma mão muito presa, muito pesada sobre o violino, já é desconfortável por si e também não vai ajudar na qualidade do timbre. Ou uma mão excessivamente leve será sempre uma mão um pouco débil e não vai produzir um som definido. Apenas para mencionar uma exceção, é a produção de sons harmônicos. Nós sempre pensamos que, numa nota natural, se eu aproximo o arco do cavalete, é porque a minha intenção é tocar forte. É onde a corda está resistente e dura, onde os dedos estão um pouco mais pressionados e onde a pressão também será grande. Já vimos os exemplos. No caso da produção de sons harmônicos, a mão estará muito leve em cima do instrumento. O arco fará uma pressão
mínima, uma velocidade grande e muito perto do cavalete. Ou seja, esses três fatores têm uma combinação muito própria apenas para a produção de sons harmônicos. Ou seja, nós poderíamos comparar os três fatores básicos como as cores primárias que um pintor tem. A combinação entre elas, a quantidade de cores combinadas, é que vai fazer a tela de um pintor mais colorida, como a música de um violinista. O que vai guiar essa combinação é o nosso gosto pessoal, o nosso estilo pessoal de tocar e, sobretudo, o nosso plano sonoro, ou seja, que cores, que sons eu quero colocar na determinada peça para que, mesmo respeitando o texto do autor, eu coloque a minha intenção sonora em cima disso. Então podemos sempre pensar nisso, é a minha palheta de tintas como um pintor. A combinação das três primeiras gera muitas cores, claras, escuras, fortes, suaves. A produção sonora funciona exatamente igual. Vocês perceberam que todos os exemplos sonoros foram feitos em legato, ou seja, notas unidas no mesmo arco e sempre um arco inteiro. O princípio da combinação dos três elementos também vai valer para articulações, ou seja, se o meu arco poderá estar pulando sobre a corda, ou preso à corda, porém articulando as notas, ou fazendo com que essas notas sejam muito curtas, mas aqui nós abrimos a porta para um outro assunto, porque tudo isso agora está no campo dos golpes de arco. E essa é a próxima aula que será dada pelo professor Fernando Pereira. Até a próxima aula. Obrigado.